táxi propriamente dito apareceu historicamente quando foram aplicadas taxas à sua utilização através de taxímetros. Contudo, o serviço de transportar pessoas numa grande cidade a qualquer pessoa que o solicite é quase tão antigo como a civilização. Nas ruas da Roma Antiga circulavam liteiras transportadas por 2 ou 4 escravos que levavam quem quer que o solicitasse. Na Idade Média, o transporte de pessoas era assegurado por carruagens muito rudimentares de tração animal. Em 1605, apareceram em Londres as primeiras carruagens de aluguel. O sucesso foi tanto que em 1634 o elevado número de carruagens de aluguel fazia com que as principais ruas da metrópole ficassem completamente engarrafadas. Os primeiros táxis motorizados apareceram em 1896 na Alemanha. A implantação dos táxis foi generalizada em 1907 nas grandes cidades do mundo. Já no Brasil, o antigo cocheiro virou chofer de praça, chofer de táxi e hoje são chamados de motoristas de táxi ou simplesmente taxistas. Os municípios brasileiros diversificam os serviços de táxi em modalidades tais como táxi luxo, táxi especial, táxi comum rádio, táxi lotação, táxi mirim e mototáxi, quase todos se utilizando do taxímetro. A cidade de São Paulo agrega a maior frota de táxis do Brasil, com aproximadamente 33 mil veículos. Em Itabirito, os primeiros registros encontrados na Prefeitura Municipal quanto à concessão de placas de táxi datam do ano de 1978. Atendendo à determinação da Constituição Federal, no ano de 2017 foi realizada uma licitação para concessão de 79 permissões de táxi. Somente 73 concorrentes atenderam todas as exigências do edital de licitação. Hoje, temos em Itabirito 83 taxistas, sendo que 10 usufruem de período de carência previsto em lei municipal e sairão do sistema gradativamente. Atualmente, os taxistas em Itabirito estão organizados em uma associação que defende os interesses da categoria. Ô, gente, engraçado, a gente nunca teve essa oportunidade, né, de fazermos um encontro desse, que eu acho que maravilhoso, sabe? E há quanto tempo a gente está aí, né, na luta do dia a dia na praça aí. O meu nome é Celso, então eu estou com 62 anos. Comecei na praça com 20 anos de idade, então já tenho uma boa temporada de trabalho e passamos por sérias dificuldades, porque, né, Sr. João? Antigamente, o João aqui, eu trabalhei com o Sr. João do Brook aqui, desde o início aí, quando eu vim para a praça, o Sr. João já era taxista aí trabalhava o Zequinho, o Edilson, infelizmente já da turma lá, que eram os 4, né, que começou aqui na praça, perdemos 2 amigos, que foi o Edilson e o Zequinha. Aí foi eu e o Sr. João, aí com o tempo, a evolução do tempo, as pessoas foram crescendo, a praça foi crescendo. E nós passamos uma série de dificuldades, porque antigamente tudo era difícil, não tinha passageiro, e às vezes o combustível nunca tinha compatibilidade com a situação, não tinha lotação, mas também não tinha passageiro. Pegava a maior parte, uns 80% da cidade de Itabirito e tudo aí de terra, né, Sr. João? Tudo aí sem calçamento. O Góes também já, né, Góes? Trabalhava em outros pontos, depois veio para trabalhar com nós aí também, veio fazer parte com nós aí. Então, Góes, a situação era difícil, né, Góes?
Ainda está sendo difícil, né? Ainda está sendo difícil, não tá fácil. Nós tínhamos aquele carro, né, que era de 3 marchas, e passava marcha, de repente o carro gripava, o passageiro tinha enfiado dentro do carro, você tinha que ir lá mexer naqueles tirantes lá, né, para poder soltar. Né, Sodão? Sodão? Não é verdade, Sodão? Aqueles opalão nós tínhamos lá, né? Meu pai, passava marcha. 6 volts, o carro não queria virar na partida, tinha que empurrar. Pediu o passageiro para empurrar para poder levar. Nós tínhamos aí, né, na época nós tínhamos até também o Zequinha também, que trabalhou na prefeitura, coitado, tinha também, passou por uma série de dificuldades para ter, né, para estar no ramo. O carro dele chegou ao ponto que o passageiro colocar até o pé no chão, porque não tinha suado direito. Você vê a situação do sofrimento, né? Então nós passamos por uma série de dificuldades, teve momentos que tivemos que até sair do nosso trabalho para poder tentar trabalhar numa empresa, poder tentar, né, porque casamos muito novo, porque hoje em dia não, hoje em dia estão aí, estão deitando e rolando, né? Não estão preocupados em casar, a gente não tinha nem namorada direito, a hora que arrumou, queria casar. Eu casei com 21 anos de idade, então começamos aqui compromisso cedo, né, Dan? Né, Antônio? Começamos aqui compromisso cedo, Clenin também sabe da situação, né, Clenin? Clenin também foi um dos pais do hospital de Itabiri, trabalhou, quanto tempo lá, Clenin? 36 anos. Fala um pouco do seu trabalho lá do hospital pra gente. Lá eu entrei para lá como ajudante, né? Porque meu pai era enfermeiro lá na usina Esperança. Como eu aprontava todas, aí ele me levou para lá de castigo, vou ficar de castigo com ele lá, de noite. Aí eu gostei do treino, fui aprendendo, fui fazendo os cursos e aposentei lá com 36 anos de serviço. Mas passei um sufoco danado. Ainda continua lá. Continua. Mas paralelo ao seu trabalho do hospital, que eu lembro você como enfermeiro, você trabalhava com táxi também lá, né? E já tem quanto tempo de táxi lá no hospital? Tem 32 anos. 32 anos. Né? Eu pegava uns biquinhos com aquele fusquinha, inclusive acho que pouca gente sabe, até parto dentro do fusquinha. Eu cheguei a essas histórias bacanas. Eu dei muita autópsia, eu ajudei a fazer tudo isso no hospital. Passei um regaço ali, mas venci, estou aí. 71 anos, tenho 2 filhas, uma enfermeira, outra é professora, tenho 3 netas maravilhosas. E vão levando. Engraçado que nós ficamos sabendo da história do Adão Tiribadão. Conta aquela história pra gente de você, quando você trabalhava no auge do táxi, mesmo mais novo. O que você chegou a fazer em Itabiri, até, Adão? Muita coisa, né, César? Né? São coisas que a gente se lembra muito da Queiroz Júnior, MBR, que a gente fazia as corridas para os passageiros para pagar no fim do mês. A usina Esperança tinha aqueles fregueses tudo certinho. Então eles ligavam, a cooperativa ligava, você ia na cooperativa, pagava aquele sortimento, levava na casa daquele empregado da Queiroz Júnior, e no fim do mês que ele recebia o pagamento dele, lá na Queiroz Júnior, ele vinha pagar a gente a corrida. Bacana, né, cara? Ali. Da MBR pela mesma forma. Compromisso pessoal. Então tinha um cadeirinho, fulano, ciclano, bertano, mas era coisa certa. Recebia, vinha e pagava. Porque ele continuava precisando. No mês seguinte, ele necessitava da... mas nós até estávamos conversando outro dia, você teve outra profissão junto com a do táxi, você falou que nós até ficamos assim... eu fui perito policial há muito tempo, né? Porque na época não tinha viatura ainda, perito. Quem fazia as corridas para a polícia eram os taxistas. Se tinha uma briga lá no bairro e tal, assim, eles ligavam para a polícia falou, pega um táxi e traz. Vocês pagam o táxi? Pagamos. A polícia ligava para a gente ia lá, pagava o policial, levava lá no na confusão, resolvia. O que chamou o cara por causa daquela confusão, pagava o táxi, você tornava a largar o policial na delegacia. São coisas... Na praça com a Aerolínea 63, né? E era do meu cunhado. Aí ele teve que ir para Belo Horizonte, e eu fiquei no lugar dele uns meses, levou engenheiro em Rio Acima, Lafayette, Belo Horizonte, voltava e tal. Aí ele teve que mudar. Aí eu falei, seu Júnior, então você vai ficar no meu lugar aqui. Eu fiquei no lugar dele e tal. E era muito bom, só tinha gente antigo lá, 70, 80, 48, era o mais novo, era eu lá. Mas eles, uma vez saiu uma briga dos dois lá, eles saíram com foice e facão na mão. O senhor Maurício era o mais velho. Gente, para com isso, gente, vamos parar com essa briga.
Mas você pode precisar dele, pode precisar do outro, não vão para essa briga e tal, e tudo bem. Aí eu andava mais lá, porque o cara era mais novo, né? E na época de casamento, às 8 eu preferia pegar o carro mais branquinho e tal. E o Milton botava aquela renda em volta do carro para enfeitar para a noiva, né? Aquilo era bacana. Mas acontece que surgiu um ponto aqui, eu vim para aqui. Tem 52 anos, vim para aqui e tal. E comecei, rapaz, a gostar do emprego. Itabirito, que está caminhando para o centenário de emancipação política, né, Celso? Isso é verdade, é verdade. Celso, há quanto tempo você está nesse ponto do Cinepax? Então, aqui nesse ponto de Cinepax aqui, Zé, eu estou há 42 anos. 42 anos. Né, nessa praça do... como é que chama? Coronel Baeta, né? Quando você veio aqui, ainda tinha aquela fonte? Então, uma foto, ou já não tinha ela mais? Então, quando eu comecei aqui, só tinha uma fonte luminosa aqui, né? Isso. E aí tinha 4 taxistas aqui na época, que era eu, sou João do Brook, falecido Zequinha, o Edilson Mulato. Certo? Aí com a evolução dos tempos, né? Aí foi aumentando mais a quantidade de táxis aqui na nossa praça, né? Certo. Mas assim, os mais antigos aqui são os nossos 4. E eram os que ficavam aqui no Cinepax. É, positivo. Então na época que nós começamos aqui nessa época, e era uma época assim, muito difícil, porque tinha bastante, a população era bem menos, né? Exato. E inclusive só tinha um ônibus aqui que o dono do ônibus chamava Zé Bodeco. Então, ao longo desses 42 anos, isso foi o quê? Na década de 70 ainda, né? Mais ou menos 71, 72, né? Isso. Nessa faixa, mais ou menos. Hoje, né? é sábado, dia 29 de julho, né? De 2019. E você viu, então, muitas transformações aqui, né? A reforma da Praça da Estação, com certeza. em 2003. Isso. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar no táxi aqui, eu lembro que o Skin Shop aqui, ó, tinha um ponto aqui, que era só o Santa Maria, né? Que fazia o ponto aqui, não tinha rodoviária nem nada na cidade, né? E do outro lado tinha uma pousada também, que era do Zé Augusto, né? Aquele prédio era muito bonito, Hoje é um prédio construído do Zezé do Via Romana ali, né? Sim. Então ali era uma pousada antiga ali, que era do Zé Augusto, que trabalhava ali. E era tipo um coreto, tinha um coretozinho, né? Ah, você ainda lembra do coreto, né? Lembro do coreto aqui também. Pois é, eu tô vendo ali o busto de Dr. Guilherme, tem uma lei de 1928, sim, que autorizava a mudança do busto, do local que ele era para aqui para a Praça de Dr. Guilherme. Ok. E ainda era isso então, em 1928, Dr. Guilherme morreu em 1921, então já tem bastante tempo, né, que foi colocado o busto ali, né, em homenagem a essa grande personalidade de Itabirito, né, Celso? Eu me lembro aqui, né, porque antigamente aqui, ó, hoje em dia, assim, falando na brincadeira, mas até para o cara arrumar namorada era tão difícil. O pessoal ficava na ponte ali, ó, sim, na ponte do rio ali, e aqui na praça aqui, tipo um coreto, e as moças que desfilavam para os rapazes escolher as moças antigamente. Era o famoso Putin, né? Isso, justamente. Então, e como que o tempo vai e volta, né? Isso, é verdade. Hoje, essa geração aí, né, 2019, já ocupa aqui a praça, no sexta, no sábado. Hoje aqui, você chega aqui no fim de semana, tá lotado de moças sentadas aqui, né? Nesse muralzinho aqui, né? Exato, então, estamos vendo ali a biblioteca, que é um espaço importante, né, para a formação, a educação da turma, né? A evolução mudou muito, né, Zé? Isso. O tempo vai mudando, né? Vai crescendo, todas as evoluções. Itabirito tá uma cidade assim muito. Hoje está muito bom. Antigamente não era fácil, não, viu? Olha, aqui nós temos a paróquia comemorando 60 anos, né? São Sebastião, a feirinha, né, de artesanato. A feirinha de artesanato também, né? Muito. Isso é uma cultura muito boa para a cidade, né? Exato. Que chama as pessoas de fora, os turistas, turismo, né? E desenvolvimento econômico, um pouco de dinheiro, né, para nós aqui dentro da cidade, né, Zé? Sim. E assim também que vem o trabalho nosso também do táxi também, porque vindo cliente de fora, nós também temos mais trabalho na cidade. Certo. A prestação de serviço que vocês fazem, ela é importante para a cadeia produtiva do turismo, né? Sim. Porque o taxista tem seu papel aí, né? Na locomoção das pessoas de um lugar para o outro, né? É verdade, nós somos o verdadeiro cartão postal da cidade, né? Nós aqui apresentamos tudo assim, o conhecimento que a gente tem da cidade. Nós somos um motorista e ao mesmo tempo somos um guia turístico também, né? O que é a cidade, né? Como cresceu, como desenvolveu. Você vê que aqui antigamente, aqui, nós estamos passando aqui agora aqui, ó. Aqui tinha antigamente, que era tinha o Zezé do Via Romana, que tinha aqui um bar aqui.
hoje até as lojas americanas aí, ó. Era o movimento da cidade, era aqui, você se lembra, né? Os jovens se aglomeravam mais aqui, né? Não, até isso foi na década de 90, né? Nós tínhamos aqui outra opção, de frente o Via Romana. Isso, com certeza. Tivemos ali o bar do Boquinha, né? Da Armando Boquinha, que depois também... passou o Mega Grill, né? Tivemos o Senhor Gluton, o bar Asfixia não, a gente chamava lá de Oxixia porque era o porão do José Bastos, mas era o sol, eu não lembro direito não. Eu lembro sim, eu lembro. Era o então porão. aqui era um movimento noturno, era aqui, né? Como que modificou, né? Hoje à noite aqui não tem nenhum movimento mais. É verdade. De bares, né? É verdade. Transferiu para outras regiões. Positivo, né? Então o que acontece antigamente, né, igual nós tinha, essa aqui é a região que é mais assim, aglomerada na área carnavalesca, né? Antigamente, na época dos anos aí, 70, não existia, porque tinha os clubes, né? O carnaval era de clube, então as ruas chegavam 22 horas e acabava. Aqui, ó, nós estamos passando aqui em frente aqui da Casa Cultura, tinha a sede de Santa Luzia aqui, né? Esse prédio, que no terceiro andar era a Rádio Cultura, né? No segundo do União. Isso, esse é um prédio que tem muita história. Né? É verdade. Então, quer dizer, eu acho que hoje o carnaval de rua cresceu muito porque os carnaval de clubes diminuíram, né? E aí foi até bom para a população, porque... aqui virou um circuito, né? Do carnaval, né? Esse trecho aqui da Tem aí também a sede do Itaverês também, né? Porque aí quase frequentava só sócios também, né? Só tinha sócio, não tinha nem espaço para as pessoas sem ser sócio entrar. Então é um clube importante e antigo, né? Tem muita história na cidade. Com certeza. É assim, vai vendo a transformação. Olha para você ver, hoje a gente tá vendo aí o movimento aí, nós estamos em ritmo de cidade grande. Antigamente você podia contar quantos carros tinha na cidade, né? O comércio movimentado, tem ali a estátua do Orson Welles no cantinho do turismo, na Praça dos Imigrantes, né? É verdade. Aí fizeram essa passarela, que não tinha essa passarela antigamente. Essa aqui, rua né? é nova, né? Essa rua nova, que sai lá na Igreja São Sebastião. A evolução cresceu muito, sabe, Zé? Graças a Deus, mudou muito para melhor. Estamos vivendo uma época, uma era melhor. É uma cidade progressista, né, Celso? Positivo. As pessoas são muito empreendedoras, né? Verdade. Já de tradição, né? Desde os tempos do Agostinho Rodrigues. Hoje estamos aqui para falar do José Fernandes de Oliveira, né? Que é meu pai. Foi um exemplo de pai para a família, para os filhos. Ele era caminhoneiro. Depois decidiu, né, mudar a profissão e se tornou um taxista, e todo mundo passou a chamar ele, né, e era muito carinhosamente chamado de Zequinha, pelas pessoas, pelos clientes, né, que ele tinha. A vida dele ficou assim bem voltada para quando ele comprou esse ponto. Ele comprou na mão, né, de terceiros, e daí passou a ser a vida dele. O carinho que ele tinha do ponto, o amor à profissão dele. Ele cuidava do ponto, que é né, ali em frente à prefeitura, que chamava Ponto de Táxi, 1º de maio, né? E a vida dele era aquilo ali. Ele chegava, era o primeiro a chegar, era o último a ir embora, um carinho muito grande com os clientes, não tinha hora, não tinha dia, ele estava sempre ali prestes a ajudar quem quer que fosse. Ele não era só um motorista de táxi, ele fazia muito mais do que isso. Tinha pessoas que gostavam de parar lá para bater um papo com ele, bater uma prosa, né? Conversar, rir, que ele gostava muito de bater papo, conversar. E ele teve o primeiro carro, que foi um Opala. Depois ele adquiriu um Corcel. O Corcelzinho dele foi ficando velhinho, bem velhinho. Mas mesmo assim ele trabalhava com o mesmo amor, levava as pessoas. Tinha a televisão, ficou famoso o táxi dele pela televisãozinha dentro do carro, né? E mesmo o carrinho dele, sendo aquele carro assim, mais velhinho, mais acabado, mesmo assim as pessoas ainda davam preferência a ele. Acho que por esse carinho que ele tinha
porque se o telefone dele chamasse 2 horas, 3 horas da manhã, 4 horas, ele levantava da cama e atendia o cliente como se fosse uma hora do dia. E tinha vezes que as pessoas ligavam e falavam assim, olha, eu tô com meu pai passando muito mal, eu preciso levar meu pai às vezes até para Belo Horizonte. Aí as pessoas falavam assim, ô, seu Zequinha, mas eu não tenho dinheiro para te pagar a corrida porque eu não recebi. Ele falava assim, vamos olhar primeiro o seu pai. Isso aí depois nós resolvemos. Então ele tinha essa prioridade, ele tinha amor ao que ele fazia. Então eu tenho essa lembrança muito boa. A questão é igual, quando ele teve, né, na praça, que ele trocou o carro, que ele ficou com o Corcel, foi uma época assim, no início ele pegou o carro mais novo, tudo, depois o carro foi acabando, né, e eu via que as pessoas usavam uma maneira meio assim, né, às vezes carinhosa, às vezes não, de falar do carro, e eu fui ficando um pouco meio assim, triste com aquilo, que chegou um ponto que o carro dele já não estava aguentando mais, realmente assim, às vezes no morro não subia, às vezes virava uma curva, a porta abria, e eu presenciei isso muito junto com ele. E aí eu lembro que na época, foi até generoso que ajudou ele, né, a que ele conseguisse um outro carro, tudo, que a gente, né, deve muito isso a ele ficou muito feliz, muito satisfeito na época. E eu fiz uma carta, pedi o Wilson do Grito para divulgar essa carta no Grito, né, falando sobre essa questão que algumas pessoas entendiam e outras não, debochavam, riam, né, e que isso me magoava muito, que isso me marcou muito na época, né. Então, o Wilson foi uma pessoa que abriu esse caminho na época no jornal, e várias pessoas na época, tinha uma banca de revistas, foram lá me elogiar, falaram, não, a carta que você fez para o seu pai foi muito bonita, que você escreveu, né, que você expressou, né, o que você sentia contra aquelas pessoas que riam, debochavam, e aí ele acabou ganhando o troféu Grito de melhor taxista. Acho que de tanto, né, as pessoas comentarem na carta na época, e por ele ser muito presente também, né, lá no táxi, então ele ganhou o prêmio de melhor taxista na época. Eu acho que o que mais me marcou assim, do meu avô, né, por ele ser taxista e tudo, é que eu lembro que eu era pequeno e ele sempre me buscava no táxi, né, tanto no Corcel quanto depois quando ele tinha um Uno branco. E ele falava comigo assim, às vezes ele tinha que me deixar, ele me buscava e às vezes tinha que voltar rápido comigo para casa e falava assim, eu tenho que te deixar em casa porque eu tenho que fazer uma corrida. E eu era pequeno, falei assim, mas corrida, eu entendi corrida como Fórmula 1, né, como corrida de carro, né? Eu achava que meu avô era corredor de carro, assim, ó, até hoje eu fico lembrando disso. Depois de muito tempo que eu fui entender o que era realmente corrida, né, no sentido do taxista. E eu ficava com isso na cabeça, não, meu avô era um piloto, né, assim. E eu lembro ele sempre falava comigo que, ele falou assim, um dia você ainda vai dirigir igual eu, né, você ainda vai. E por incrível que pareça, hoje eu também dirijo, né, dirijo caminhão, como ele dirigiu antes de táxi, né, e tudo. Mas o que mais marcava no meu avô era quando tinha os jogos de Cruzeiro e Atlético, meu avô era atleticano fanático, né? E ele ficava ouvindo, parado na praça lá do 1º de maio, ele ficava ouvindo no carro dele, ou assistindo, só que mais dormindo do que assistindo, ele ficava lá deitado no banco. E o meu avô, assim, quem ia lá brincar com ele com isso, porque às vezes o Atlético perdia, né? E meu avô ficava com raiva, assim, ele já chegou a sair até com cacetete lá atrás dos outros, pode encher o saco dele, de Atlético, ele não aceitava. E eu era o único que chegava, porque apesar dele, desde pequeno, ele me vestia de atleticano, ele sempre achou que eu ia ser atleticano, né? Mas quando eu comecei a entender o que era, eu virei cruzeirense. Isso pra ele foi uma coisa que eu acho que doeu muito, porque mesmo quando ele já estava mais, assim, doente, né, mais no final da vida dele, ele sempre falava comigo assim, eu lembro, não esqueço até hoje, no dia que ele estava no hospital já, ele falou assim, você não virou atleticano? Eu falei assim, não teve jeito não. E eu lembro sempre que eu chegava, brincava com ele, e comigo ele não apelava, ele ficava calado, engolia, mas ele não xingava. Eu vou contar uma história. Eu fui fundador da Praça 1º de Maio. Você sabe disso, né? Você lembra, seu Albino? Ele foi fundador da Praça 1º de Maio. Fui fundador da Praça 1º de Maio. Roldão, aí não tinha nada. Não tinha o Jardim São Cristóvão. Ali era um barranco. Não, aí veio a semente para Itabirito.
E a luz aqui era da... Light. Não, a usina aqui da... Pois é, mas a Light comandava, né? Não, Light era telefone. Ó. Era a usina aqui, ó. Usina é posto de luz aqui, só Aí veio a CEMIG para Itaverito. Aí aquela praça 1º de maio ali, onde é que é a praça 1º de maio, fizeram um depósito dos postes, que a CEMIG estava tirando os de madeira, que era tudo da força de luz, e piano ali, ó. Virou aquele mundoel aqueles postes de madeira. De madeira, né? Aí onde é que era? Hoje onde é que é a prefeitura, em cima ali era o do Sansa, Sorrito tinha, os homens subiam ali, tinha a garagem de Sorrito. É da prefeitura atual. É onde é a prefeitura hoje. Isso. Eu fui fundador da Praça 1º de Maio. Fiquei ali antes, com a dificuldade toda, com o Aero Willis, 66. Aero Willis. E era bonito aquele. Bonito. Oh, cara. 66. E foi, foi crescendo, foi modificando e tal, painel Opala 72, e foi. Aí eu comecei, não tinha casa, aí comecei a construir minha casa. Comecei a construir minha casa, a situação ficou a zero. Praça ruim, não ganhava dinheiro, a usina Esperança veio, ó, fali, aí o negócio foi tudo pro buraco. O que eu fiz? Vendi meu carro com ponto pro gote. Com o dinheiro, eu terminei minha casa. Deu para me mudar de aluguel, mudar para dentro dela. Agora eu lembro dos táxis que tinha, vocês lembram? Deusdete Lopes. Muito. Tinha um Chevrolet 51 que chegou novinho, guarda-louça. Eu era menino, foi 51. Eu era menino de uns 9 anos, aí era doido com o táxi, doido, mas... E eu gostava dos táxis, porque ia lá para consertar carro lá com meu pai, né? Zé Góes, né? E na hora que eles chegavam lá, eu ficava todo saliente, que eu passava um pano nos pneus, limpava o carro, ganhava um troco. E eu doido que os outros chegavam e enguiçavam o carro para mim lá, e toda hora eu ganhava uns trocados. Comprei sapato, eu comprava arroz, feijão para casa, para ajudar. A primeira vez que eu comprei um terno, de menino ainda, Mas quando foi 9 anos, que nós mudamos para o Rio de Janeiro, e eu doido para me andar no táxi. E sabe o que aconteceu? O papai chamou o Deusdete Lopes. Você lembra, João, daquele fogão que ele tinha, um verde? Um verde, era guarda-louça que falava. Hoje é uma van. Né? Menino, você quer ver que alegria quando ele encostou o carro lá na nossa oficina lá em casa, na casa da mamãe ali. Ali não tem ninguém. E ali, você lembra que ali no Santo Antônio ali era uma porteira, ali era fazenda, né? Ah, eu lembro. Sim. Menino, na hora que encostou o carro lá, tava a Atena e a Geralda lá, assim, despedindo de nós, que antigamente era despedia de qualquer maneira. Aí eu vi a Atena assim, a Atena rindo assim, eu falei, ô Atena, que era a viúva do Aziz. Ô Tena, mas quando você ri, meu coração dói. Você vê. E eu alegre, doido para mim entrar no táxi do Deusdete. Aí nós entramos no táxi, eu, mamãe, papai era novo, mamãe era nova, meus irmãos, tudo, Deusdete, o outro Deus é meu irmão, Expedito e Deus, Aparecida, Clenice, não, Clenice nasceu no Rio de Janeiro. Mas eu ia todo entusiasmado no táxi do Deusdete. Um dia eu falei assim, ô Deusdete, será que algum dia eu vou ter um táxi? Você vê, hein? Ele falou, vai, estava sentado ali. E acabou que levou a gente em Lafayette, e em Lafayette nós pegamos a Maria Fumaça para o Rio. Ficamos lá. Aí ficamos lá uns tempos e tal, quando voltou, Deusdete ainda tinha um táxi. Mas aquilo não saiu da minha cabeça, eu queria o táxi. Eu tinha um capricho com o carro dele e queria andar e via ele dirigindo. Vocês lembram dele, né? Muito. Você lembra do Deusdete, não lembra? Pois é. Ele gostava muito de andar de terno assim, e sempre no terno dele tinha um bolso assim, tirava assim uma casquinha de pão comer.
E esse Deusdete é irmão do... padrinho do meu irmão, outro meu irmão, Deusdete. Mas, no decorrer do tempo, igual o dia que eu estava lá, tinha o Albino, né? Tinha o seu Albino no ponto lá. Seu Albino, Geraldo Bode. Maurício. Joaquim. O Maurício e aquele outro também. Bicicleta. O Bicicleta. O Bicicleta. Bicicleta, menino. Tudo bravo. Tinha bicicleta, tinha o táxi. E papai tinha um Chevrolet Belé. Belé, né? Chamava? Belé, 54. Papai não ia em Belo Horizonte, não. E aí, chamou Deusdete. E eu no meio. Podia, né, sentar 3 na frente assim, eu no meio. E eu fui mexer no rádio lá. Quando fui mexer no rádio, o Bicicleta dirigindo. Quando eu fui mexer no rádio, o Bicicleta me deu um tapa assim, menino, larga assim pro lado. Pronto, eu amuei, não gostei mais da viagem, e nunca mais cumprimentei o Bicicleta, foi até morrer, nunca mais. Celso, esse dia a dia seu aí trabalhando, você leva passageiro para todos os bairros da cidade, né? Sim. E aqui a Vila Gonçalo é um dos mais antigos e tradicionais bairros da cidade, não é? Pois é, Zé. Então Vila Gonçalo realmente é um dos bairros mais antigos, né? Com exceção do Chancudo, né? Que era no São José. Mas aqui também, quer dizer, veio esse bairro com o nome de Vila Gonçalo, foi justamente por causa de uma fazenda antiga que tinha aqui, né? Que era do São Gonçalo, né? E através do terreno tudo que era dele, naturalmente o terreno tudo dele, aí lançaram os loteamentos e tudo aí já saiu com o nome de Vila Gonçalo, colocando em homenagem ao São Gonçalo, né? E é um dos mais populosos, né? Muitos moradores. Eu acho assim, né? Pra mim foi um dos primeiros bairros que mais teve população, assim, crescimento muito rápido, porque a gente só tinha o Chancudo, mesmo centro, e um pouquinho de Santo Antônio. Mas aqui que deu uma evolução muito grande o bairro. Certo. É um trajeto também para quem quer conhecer o Alto do Cristo, né? Que já tem um trajetório, né? As pessoas turistas que vêm de Belo Horizonte, eles já chegam aqui, já pegam nesse direcionamento que a gente está aqui, que sai direto no Cristo lá em cima, né? Então é uma parte turística também muito bonita de Itabirito que a gente tem, né? Exato. E essa subida, hein? Pois é, essa subida hoje está muito bom, né? Porque antigamente eu conhecia isso aqui, estrada de terra, sabe? Você costumava chegar na metade do morro aqui, que é muito íngreme, o carro chegava a patinar. Inclusive a gente não tinha nem uns carros bons nada, né? Carro com pouca força e tudo. Aí depois veio o calçamento e agora com a evolução, agora veio o asfalto, que maravilha que tá, né? O bairro ficou muito bom. Aí lá naquele finalzinho que você tá vendo, aquela escadaria lá, ó. Aquela escadaria ali também era interminável ali, porque tinha um barranco ali. Aí depois fizeram um processo ali de colocar umas escadas ali e ainda deu assim um paisagismo, né? Ficou bonito. Um presencial pro bairro, né? Eu lembro desse projeto. Você lembra, né? O projeto de urbanização de vários pontos da cidade, né? Com esses mosaicos. E aí deu um colorido, ficou bonito, a iluminação. Todo turista que chega aqui para ir lá no Cristo, ele já tem uma visualização muito bonita ali daquela paisagem, daquelas escadas, né, Zé? Começou, né? Meu pai nasceu em 1927 e em 1947. Ele já com 20 anos de idade. Ele começou antes trabalhando com caminhão na mineração e depois ingressou na praça e ficou até no ano de 1985, onde ele transferiu para mim o ponto de táxi. E eu dei sequência até 2008, quando eu me aposentei. E foi uma vida que meu pai teve em termos de amizade, de prestação de serviços, de tudo de bom, casamentos, tinha mais taxistas, mas não eram tantos, e meu pai ornamentava o carro e era muito requisitado, fez muitos casamentos, inclusive a gente tem histórias com filmagem ainda naquele tempo antigo de VHS, de casamentos que meu pai era o taxista, como um dos últimos que eu tenho lembrança do Cristiano Cavalieri, inclusive abrindo a porta do carro, e com isso ele foi desenvolvendo seu trabalho, e até hoje eu falo que da época dele trabalhando, eu ainda brinco assim, meu pai transportou metade dos casais de Itabirito, porque ele era muito requisitado
Não que os outros não tratavam de acordo, mas da maneira que ele ornamentava o carro, todo mundo queria, eu quero o Milton da praça. É o Milton da praça, o Milton da praça. E isso foi pegando e formou, né, aquela, como é que fala? Aquela imensidão, se é assim que pode falar, de pessoas, um fala para um, fala para outro, fala para outro, e sempre meu pai sendo requisitado, e deixou um legado, né, graças a Deus, de boas amizades, muita saudade, e a gente tem uma história dele, né, do tempo todo que ele trabalhou, e depois a minha sequência, nós temos uma história de prestação de serviço. A comunidade de Itabiri, de 61 anos de prestação de serviço, né? Tenho que contar para vocês que cheguei aqui em Itabiri com 16 anos de idade. Eu morava na roça, lá de perto de São Gonçalo. E um dia lá meu pai ficou meio nervoso lá, eu falei, hoje você não vai ter eu dentro de casa, mãe. Ele queria me bater e eu vazei. Cheguei aqui na Rio Minas, você lembra de Rio Minas? Tutuquinha também. Meu irmão. Peguei muito caminhão ali pro Rio de Janeiro. Tinha um quarto alugado ali e eu dormi o resto da noite no quarto dele. E no outro dia eu arrumei serviço com o Anísio no intendente de Câmara, e no intendente de Câmara a gente foi trabalhando por aí, aqui e ali. E sempre peguei serviço de pedreiro, que meu pai era pedreiro, eu acompanhei a profissão dele. E andei trabalhando pedreiro muito tempo, até que eu consegui tirar uma carteira de motorista já depois de casar. Já com 22 anos, mais ou menos, eu tirei a carteira de motorista. Ainda foi difícil, porque a minha mulher tinha ciúme, não aceitava eu tirar a carteira. Ela me desanimava de todo jeito. Eu não dava conta, que aquilo ali eu era nervoso. Mas segunda vez eu passei nisso. Depois eu comecei trabalhando de caminhão, até que comprei um caminhão. E mais tarde eu resolvi comprar um táxi. Entrei na vida de taxista aí também. Essa luta aí agora estão... Quanto tempo o senhor já tem na profissão de táxi com a gente? Já tem uns 30 anos. 30 anos, né? Tem. É muita história, né? Eu e o Antônio comecei a trabalhar com táxi em 1940. Com Porcel 2, rodei no primeiro tempo Porcel 2. Depois peguei um Del Rey. Aí no carnaval, rodei no carnaval, assistia tudo no carnaval. Era cruzeiro ainda. Fui na quarta-feira, peguei um bocado de dinheiro, depositei, fiquei com 600 cruzeiros no bolso. Apareceu um cara aí, todo gravatado, tudo direitinho, com a pasta na mão, pediu para levar em Belo Horizonte. Chegou na Afonso Pena e meteu o revólver em mim e falou, assalto, dinheiro ou a vida. Peguei e falei, entreguei o dinheiro para ele, falei, você deixa eu ir embora? Deixo. Aí pegou o dinheiro e saiu. Aí na frente, 50 metros para frente, tinha um policial. Fui falar com o policial falou assim, você tem dinheiro para ir embora? Você tem condições de dirigir no carro para ir embora? Você tem gasolina para ir embora? Eu falei, tem. É uma boa viagem, porque não tem como eu pegar esse ladrão, não. Ladrão já... Boa viagem. Ele entrou aqui, saiu lá em cima lá e foi embora. E eu voltei para trás. Tanque cheio, voltei para cá e estamos trabalhando. Quando foi em junho, aí veio o negócio das BH de futebol junto para cá. Aí veio os jogadores do Santos, estavam lá no projeto da hospedagem. E o Robinho e o Diego ficava até 5 para 7 naquele treino do Celinha ali, pegando lanche lá para jantar para poder ir embora. E quando chegar 5 para 7, eles chegavam correndo ali, pegavam eu ali, levavam, chegavam lá em cima no projeto lá. Era 5 para... Às vezes 7 horas, já estava fechando o portão e jogava o dinheiro em cima do banco e cascava fora. Isso foi a semana inteira, uns 15 dias que eles tiveram aqui em Itabirita. Celebridade, né? É. E aí foi. Isso que me salvou, porque o dia que eles me davam eu lá dava para pagar o dia todo. Bacana, né? Vamos, Celso, nós estamos aqui no Marco Zero da cidade, né? A Praça do Rosário, a Igreja do Rosário. Isso é início do século XVIII. E ela é construída pela Irmandade dos Homens Negros, tanto que aí na praça
Nós fizemos um monumento em homenagem às famílias afrodescendentes, né, representando a comunidade negra do município. E aqui nós vamos descer na Rua do Rosário, né? Inclusive você vê que essa Rua do Rosário aqui eles deixaram até como histórico mesmo, né? Patrimônio histórico, né? A cidade nossa está praticamente toda asfaltada, e essa região aqui não é asfaltada, porque aqui foi o marco zero mesmo, começou Itabirito aqui no alto, né? Porque no século XVIII, quando começou Italbira, né? Italbira do Campo, que chamava Italbira, né? Toda a alimentação chegava por via férrea, né? Lá no centro, e era transportado por animais aqui para cima. Era o transporte da época, né? Isso, com o tempo. Aí foram descendo, né? O centro foi descendo até chegar essa população até Itabirito, né? Aqui a Igreja do Rosário tem tombamento nacional pelo IFAM. Aqui tem os tombamentos municipais, estaduais, a Igreja da Boa Viagem, esse conjunto de casarios antigos aqui da Rua Nossa Senhora, a Rua do Rosário, a Rua 7 de Setembro, todo esse centro histórico aqui ele é tombado. Por isso que é mantido o calçamento de pedra, tudo que é preciso ser feito aqui tem que passar pelo Conselho de Patrimônio Histórico. É verdade. E a população, o mais interessante é que a população tem o interesse, os moradores têm o interesse de manter a história, né, a identidade cultural do município. Ali tem o casarão do Paulo Josafá, que vai começar agora, por esses dias, a restauração dele. Ele é um prédio adquirido pelo município. Então aqui tem muita história, né? Com certeza. Itabirito é uma cidade inesquecível, está no coração das pessoas, tanto de Minas como Brasil, e até o pessoal do exterior elogia muito a nossa cidade aqui. Graças a Deus, é uma cidade muito boa, Itabirito. Uma pessoa muito pitoresca, uma pessoa acolhedora, o itabiritense muito acolhedor, né, Zé? Exato. As pessoas vêm aí e levam uma boa imagem de Itabirito para outros lugares. Aqui nós temos a Igreja da Boa Viagem, né? Igreja da Boa Viagem, né? A padroeira do município. Alencar Baeta, nascido em Itabirito, mas morava no Rio e veio com o táxi morar, voltou para a família, porque 20 anos foi arrumar a vida, tentar arrumar a vida. Foi muito corajoso, porque diz ele que vendeu uma bicicleta, vendeu umas coisas que ele tinha, e foi tentar a vida no Rio de Janeiro com 20 anos. E morou lá 25. Então ele trouxe, e nós reformamos, eu e minha irmã, as flores, lavava os forros das poltronas, né? Cobria todinho, e ele ia de branco também. Eu lembro direitinho do TR e dele lá dentro. Ele vendeu para um professor de Ouro Preto que colecionava, porque ele tinha muito carinho com a limpeza do carro, antes de estragar, ele já mudava as peças. Dinheiro que era bom, quase que o que ele ganhava, ele gastava no carro. Porque antes de estragar uma peça, ele sentia que ia estragar, ele já comprava para trocar. Já repunha. Então aqui nós vamos levar os agradecimentos, porque com essa vida corrida, né, que a gente tem do dia a dia, compromisso um atrás do outro, mas a gente tem que ter um tempo para tudo nessa vida. E nós tivemos essa oportunidade hoje, né, de nós reunirmos aqui, né, os taxistas, assim, um dos mais velhos da cidade, para a gente contar um pouco da história da nossa profissão do táxi. Então eu agradeço, né, e no meu nome eu agradeço todo mundo aqui, né, de nós termos feito essa reunião aqui, esse bate-papo, né? Esse momento foi muito feliz, porque teve história que eu tenho 42 anos e não sabia das histórias, então eu fiquei muito feliz. Pelo menos eu fiquei feliz de saber as histórias da nossa turma da classe. E que Deus também abençoa todo mundo e que proteja todo mundo, não é só nós, até toda a nação. Itabirito rumo ao centenário, resgatando e contando história através da narrativa da memória de seus cidadãos de diferentes segmentos. Atividade do Programa Municipal de Incentivo à Leitura da Biblioteca Pública Municipal, professor de aulas de Azevedo.
Itabirito 100 anos de emancipação política. Uma história construída por uma sociedade empreendedora e honrada. Qual será a nossa contribuição para os próximos 100 anos?